mais uma vez, reiteraram aqui a estapafúrdia tese de golpe, que ofende a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e a inteligência nacional. Hoje, mais uma vez, conhecemos o itinerário deste crime de responsabilidade, que começa a dar sinais por volta de 2013, 2 anos e meio antes desta discussão, 1 ano antes da eleição. Técnicos do Tesouro Nacional alertavam o governo e a presidência da República e sugeriam que essa prática não deveria ser adotada, sob pena de que esqueletos teriam que ser expostos futuramente. Eles estão sendo expostos agora. Começaram a ser expostos pelo Tribunal de Contas da União. Aliás, a contabilidade criativa, que alguém já denomina de contabilidade destrutiva, foi adotada ao longo do tempo com consciência. Portanto, o crime de responsabilidade que se deu é um crime doloso, sim, a meu ver. Ou, ao menos, estabelece a existência de culpa grave da parte da Presidente da República. Essas mágicas contábeis foram reiteradas. Ainda ontem, há um produto da mágica contábil, quando a Presidente anuncia um aumento de 9% para o Bolsa Família, sem previsão orçamentária, extrapolando os limites orçamentários. Os 28 bilhões constantes do orçamento não são suficientes para atenderem à demanda desse aumento anunciado pela Presidência da República como uma espécie de cortesia com chapéu alheio, já que ela está vivendo os últimos momentos do seu mandato e não terá como honrar esses compromissos. Aliás, mágica contábil gravíssima é essa que se deu com a transferência de cerca de 716 bilhões de reais ao BNDES, sendo que mais de 400 bilhões tendo origem no FAT, aliás, 200 e poucos bilhões com origem no FAT, PIS/PASEP e FGTS, portanto, recursos dos trabalhadores brasileiros subtraídos para uma transferência a grupos econômicos nacionais, privilegiados pelos ocupantes da Presidência da República nos últimos anos, e a países ideologicamente próximos dos governantes brasileiros. Algumas ditaduras corruptas e sanguinárias foram alimentadas com recursos dos trabalhadores brasileiros e do Tesouro Nacional, 716 bilhões, com um tempo de empréstimo que ultrapassa as normas estabelecidas pelo próprio BNDES. Cuba, por exemplo, tem 25 anos para pagar. E pagará? Essa é a pergunta. Gana, 19 anos e meio para pagamento. Gana pagará? Eu tenho as minhas dúvidas. Essa transferência foi alvo também da contabilidade criativa, da mágica fiscal, porque o governo em nenhum momento contabiliza esses recursos na composição da dívida bruta do país. E esses recursos do Tesouro, repassados ao BNDES, foram recursos transferidos a grupos econômicos nacionais, alguns falidos, e a nações estrangeiras, como se não faltassem recursos entre nós, como se os trabalhadores brasileiros não necessitassem desses recursos. Eu considero isso gravíssimo.
produto da contabilidade criativa que se tornou contabilidade destrutiva, já que os interesses nacionais foram alvejados. Eu faço algumas perguntas, especialmente ao Procurador de Contas, já que o Tribunal de Contas é que alicerça tecnicamente essa proposta de crime de responsabilidade que estamos aqui enfrentando. O Tribunal de Contas eu considero uma corte com quadros técnicos excepcionais, de alta credibilidade, de enorme respeitabilidade, e não deveria estar sendo ofendido por pretensos entendidos em contabilidade, em contas públicas, em crime de responsabilidade, etc. Eu indago, para algumas pessoas, as irregularidades que fundamentam essa denúncia, as pedaladas e os decretos de crédito suplementar, essa fraude dos decretos, são meras questões contábeis. E eu pergunto, é isso mesmo? Qual a gravidade jurídica dessas condutas? Qual é o impacto que elas têm sobre a economia, os direitos sociais, a vida real dos brasileiros? A repetição em 2015 de fatos indicados pelo TCU como possíveis irregularidades no processo das pedaladas e na apreciação das contas do governo constitui uma condição de agravamento da conduta da Presidente da República? A realização de operações de crédito irregulares junto à Caixa, ao Banco do Brasil e ao BNDES na casa dos bilhões de reais, 1 bilhão, 2 bilhões, 6 bilhões, por um longo período de tempo, beneficiou de alguma forma diretamente a Presidente da República, especialmente no pleito eleitoral de 2014? Se a emissão dos decretos de abertura de crédito suplementar por si só não tem o condão de impactar o resultado fiscal, qual a gravidade dessa conduta? Porque ela deveria ensejar o impeachment da Presidente da República? Se a Presidente da República utilizou as pedaladas fiscais e a gestão orçamentária e financeira da União em benefício próprio no último ano do seu mandato e com propósitos eleitorais, devemos entender que a Constituição impede sua responsabilização durante o novo mandato? Essa interpretação não representaria um salvo-conduto para todos os candidatos à reeleição, em todos os níveis de governo, criando um risco moral com imenso potencial de prejudicar as finanças públicas do país, tornando inócuo vários dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que se referem justamente ao último ano de mandato dos chefes do Poder Executivo? Essas são as indagações. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Álvaro Dias, pelas perguntas. Evidentemente, não são meras questões contábeis. Se fossem meras questões contábeis, não constariam de normas constitucionais, não constariam de uma lei complementar de responsabilidade fiscal, não constariam de uma lei de crimes de responsabilidade da Presidente da República. As condutas são graves, significam desrespeitar a lei orçamentária, significa desrespeitar a soberania do Congresso Nacional em definir a despesa pública. Soberania significa colocar em risco esse bem jurídico tutelado e protegido pela Constituição, que é o equilíbrio das contas públicas. E isso tem uma conexão direta com a economia, com a vida real. Vejam, todos estão experimentando o tamanho da recessão brasileira em 2014, 2015, 2016. Possivelmente, 2017, o nosso PIB vai parar de cair. Esperamos que sim. Mas é evidente há uma conexão com a vida real, com as pessoas perdendo emprego, com empresas fechando portas, com projetos sendo adiados, com todo um ciclo de desenvolvimento abortado por conta de uma política que se mostrou desastrosa para a economia nacional.